Glória a Deus, graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe seus caminhos. Esse amigo que vos fala, Pastor Silva, falamos diretamente aqui do monte, na nossa cidade de Conceição, em nome do Senhor Jesus, e viemos falar com Deus, viemos orar pela sua vida, orar pela sua família. E na ocasião, eu quero aqui dividir uma palavra com você, que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, o título da palavra: a missão do homem, a missão do filho. Versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra está dizendo que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Que deu o seu Filho para nos salvar. Então, ou seja, na minha cabeça fica uma pergunta: e você? Você ama a sua alma de tal maneira a ponto de crer no Filho de Deus para você se salvar? Você ama a sua alma de tal maneira a ponto de você ir buscar o Evangelho para se salvar? E buscar Jesus para se salvar? Buscar informação, conhecimento na igreja mais próxima para te salvar? Porque muitos dizem: pastor, igreja não salva. Igreja não salva, mas é na igreja que a gente aprende a se salvar. A igreja não salva, mas o que é pregado dentro da igreja salva. Então, ou seja, fica esse questionamento: pastor, eu reconheço que eu não amo a minha alma de tal maneira a ponto de eu querer a salvação dela, porque eu vivo no mundo, eu vivo bebendo, eu vivo fumando, prostituindo, adulterando, mentindo. Eu vivo fazendo todas as atrocidades que o mundo ensina. E se eu venho fazendo isso, pastor, é porque realmente, de fato, eu reconheço que eu não amo a minha alma. Porque aqueles que amam a tua alma, ele larga a mão dos pecados do mundo, né? Das coisas do mundo. Então fica esse questionamento. E a pessoa que realmente entende essa palavra e ainda não caiu no amor de Deus, no amor da sua própria vida, caia no amor da tua própria vida no dia de hoje. E diz: pastor, eu já tinha ouvido essa palavra muitas vezes, mas eu nunca tinha pensado na palavra de uma forma como eu estou vendo agora. E agora, pastor, o meu amor próprio, o amor pela minha salvação, o amor pelo meu Jesus, o amor pela minha alma, ele floresce através dessa pregação. E eu vou abandonar o mundo, as coisas do mundo que eu venho praticando, e vou procurar Jesus, vou procurar o Evangelho, e vou procurar minha salvação. Porque da forma que o Pai amou o mundo para me salvar, eu também tenho que amar o Pai a ponto de me salvar. Porque assim como Deus amou minha alma, eu também tenho que amá-la. Um grande pecado, a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E uma das grandes blasfêmias contra o Espírito Santo é isso. Porque Jesus amou sua alma. E tem muita gente que não ama sua própria alma. Ela destrói sua própria alma. E isso é blasfêmia. A pessoa que destrói sua própria alma está blasfemando. Deus não criou nós para ser destruído. Deus nos criou para nós ser salvos, para nós o adorar. Então, ou seja, se você ama a sua alma, não a destrói ela, não. Entrega ela para Jesus, busca Jesus, salva ela, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus caminhos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.